Olá pessoal, hoje vamos dar sequência então aqui aos vídeos sobre o desenvolvimento do TCC. No final do ano passado eu gravei um vídeo explicando as diferenças entre um experimento inteiramente casualizados, realizado em caso de agitação, e um experimento em blocos casualizados, geralmente realizado a campo. Bom, a obtenção dos dados ocorre da mesma maneira, né? As informações que esse experimento gera, e após coletar essas informações, a gente precisa fazer uma análise estatística para saber se deu diferença entre o tratamento que você testou e a testemunha, por exemplo, certo? Para isso eu vou passar alguns programinhas, né, que a gente faz isso, desenvolve essa análise estatística facilmente, e aí depois vocês podem inclusive utilizar isso na vida profissional de vocês, certo? Bom, o primeiro programa que a gente vai precisar, ele chama-se SysVar, né? É um programa de análise estatística desenvolvido pelos professores da Universidade Federal de Lavras, certo? É um programa bastante simples de utilizar e muito confiável, porque esse programa já foi validado aí comparando a análise estatística dele e outros programas aí bastante utilizados no mundo inteiro. Então, as análises estatísticas dele são confiáveis e também aí é simples de utilizar esse programa. Obviamente, tem programas muito mais sofisticados, mas esse atende muito bem ao que a gente precisa. Então, depois eu deixo esse endereço do link aqui, é desenvolvido pelo pessoal de Lavras, né? E aqui embaixo, ó, vocês têm aí, ó, onde baixar o programa, né? Então tem aí os links aí para baixar o programa. O segundo programa que a gente vai precisar, ele chama-se LibreOffice. É uma versão gratuita de Office. Então a gente tem o Word, o PowerPoint, o Excel, né? Da linha Office, que geralmente se for utilizar precisa comprar, né? Ou utilizar de forma pirata. Esse é uma alternativa. Por que a gente precisa desse programa? Porque para o programa SysVar, a gente tem que utilizar uma extensão de arquivo que não é comportada pelo Office normal, pelo Excel normal. Então a gente precisa desse programinha aqui, certo? Bom, depois eu deixo os dois links desses programas para vocês, e aí vocês baixem aí no computador de vocês, certo? Mas voltando aqui à sequência do nosso vídeo, aqui tem um exemplo aqui de algumas informações de TCC, certo? Coletadas. Temos aqui tratamento, repetição e as variáveis que a gente vai utilizar, certo? Um primeiro passo é saber se essa planilha está correta, né? Nesse caso, a planilha está correta em relação à tabulação dessas informações. Então, aqui a gente tem o quê? Tratamento, repetição e as diferentes variáveis que foram avaliadas. Nesse caso aqui, variáveis da cultura do trigo, certo? Um segundo passo que a gente tem que fazer nessa planilha é deixar aqui as escritas aqui das colunas de maneira mais simplificada, né? Por que tem que deixar assim? Porque o programa, às vezes, ele dá erro, né? Se essas variáveis ou textos aqui em cima tem acento, por exemplo, tem caracteres especiais. Então, a gente deixa da maneira mais simples isso para o programa interpretar corretamente então o que está escrito. Por exemplo, massa seca de raiz. A gente vai lá e coloca MSR, massa seca de raiz. Depois a gente sabe que é massa seca de raiz. Massa seca da espigueta, MSE. Massa seca da parte aérea, massa seca PA. Esse aqui é uma sigla universal da massa seca da parte aérea, né? É bastante utilizado. Comprimento do caule, C-caule, e número de perfilhos NP. Então aqui a gente já simplificou aqui essas variáveis. Um segundo ponto importante a gente olhar nessa planilha, né, é verificar se não tem nenhum ponto aqui que está zero, né? Por quê? Porque se tiver pontos que contém numeração zero, né, o programa também acaba fazendo lá um erro na análise estatística e não interpreta corretamente. Então vamos imaginar que aqui a gente tem
vou apagar aqui, ó, a gente tivesse aqui os números 1.6, 2.28, 4.83 e 0. Por algum motivo essa planta morreu. Nesse caso, para a gente conseguir fazer análise estatística, o que a gente faz? A gente coloca aqui a média, né? A média das variáveis acima. Porque senão o programa não vai entender, certo? Então aqui nesse caso ficaria um valor que a gente utilizou a média, né? Um valor diferente. E nesse caso aqui a análise estatística seria com base a média dessas 3 repetições de cima. Tudo certo, isso é válido, pessoal. Isso é possível, ok? Mas vamos desfazer aqui porque nesse caso aqui o número está correto aqui, certo? Depois de verificado isso, não tem nenhuma numeração zero, né? Pode ver que está o tratamento, repetição de 1 a 4, tratamento, repetição de 1 a 4, tudo correto isso aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados e eu vou copiar eles. Eu vou Ctrl C, copiar esses dados, e aqui já tem aberto uma planilha do LibreOffice. Eu vou simplesmente colar, certo? E o LibreOffice, vocês olharem aqui, pessoal, o LibreOffice Calc, ele é exatamente um Excel. Ele é muito parecido no Excel. Mas ele tem uma vantagem em relação ao Excel, que para a gente fazer a utilização dessa planilha no Sysvar, a gente vai vir aqui, arquivo, salvar como, certo? Vamos colocar aqui, vou colocar aqui a área de trabalho do computador. Vou colocar aqui dados TCC, né? Então, esse é o nome do arquivo, dados TCC. Aqui no tipo, eu vou escolher esse formato de base, né? Esse formato de base, ele não tem lá no Excel normal. Por isso que a gente necessita utilizar o LibreOffice, certo? Então, você pode trabalhar seus dados lá no Excel normal, pega essas informações e coloca aqui no LibreOffice. Então, vamos escolher esse formato de base, salvar. Ele vai dar aqui, quer mesmo utilizar esse formato? Utilizar esse formato. Ele vai pedir também essa segunda caixinha aqui, ok, certo? Então, agora eu salvei os meus dados aqui referente ao TCC, dessas informações de tratamento, repetição e as variáveis que eu quero analisar, certo? Esse é um passo inicial, depois de coletar as informações. Então eu tenho os 2 programinhas, eu faço esse passo aqui para salvar corretamente os dados. Na sequência eu vou gravar um novo vídeo, na sequência um vídeo curto, né? Explicando como que a gente faz a análise estatística no Sysvar e interpreta ela em relação aí à obtenção dos resultados, ok? Até o próximo, pessoal!